Você já se perguntou qual o melhor formato para o seu resumê? Se você deve usar colunas ou fazer algum formato diferente para chamar atenção? Então, hoje eu estou aqui para dar dicas sobre isso. Como formatar o seu resumê, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Quer saber quais são as dicas? Depois da vinheta. Oi, meu nome é Débora Azevedo, da página Sucesso no Canadá, e eu tô aqui hoje para dar dicas sobre a formatação do seu resumê. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre isso e eu resolvi então fazer um vídeo curtinho contando as coisas que você deve e não deve fazer com relação ao formato do seu resumê. Vamos lá. Primeira coisa, quantas páginas? De modo geral, 1 ou 2 páginas. Ai, Débora, mas eu tenho tantas experiências. Sim, você vai fazer isso caber em 2 páginas. Por quê? O recrutador não tem muito tempo para olhar o seu resumê, então não adianta você preparar um resumê de 3, 4, 5, 6 páginas. É focado, é objetivo e são as informações que de fato interessam para o recrutador. E uma dica, não é colocar em 2 páginas com uma fonte minúscula e lotando até a beirada do papel. Você vai usar papel leather, que é o papel padrão aqui, né, US leather, e você, além disso, vai deixar margens de 1 polegada em todos os 4 lados. Você só vai usar o restante da folha, você precisa deixar espaço para respirar. E você vai fazer isso usando uma fonte, no mínimo de tamanho 11, preferencialmente 12. Você usa 11 ou 12 como fonte. Para títulos, você pode usar 14. E para alguma informação especial, por exemplo, o nome da posição que você está aplicando, o seu nome, você pode usar até fonte 16. Use também negrito para destacar algumas informações e itálico, se for o caso. Além disso, nada mais de formatação. Não usar caixinhas, não usar colunas, não usar qualquer tipo de desenho, figura, infográfico, o que quer que seja. Se o seu currículo for passado em um ATS, simplesmente isso vai ser ignorado e pode que muita informação importante se perca por causa disso. Então de cima a baixo, simplesmente o seu material, o seu conteúdo, usando sempre a mesma fonte para ficar fácil de ler, para ter coerência. E uma coisa importante, você precisa saber exatamente o que você quer transmitir em termos de informação. Então, faça frases que são objetivas. O que me leva a uma outra dica. Quando estiver falando da sua experiência de trabalho, não escreva como um parágrafo. Você coloca, primeira coisa, o nome do cargo que você ocupou, de uma maneira que faça sentido para quem vai estar lendo o seu resumê. Então, se você tinha aqueles cargos que têm nomes muito estranhos, faça uma tradução adequada para o tipo de vaga que você está agora aplicando, né? Reescreva isso de um jeito que faça sentido para quem vai estar lendo. Depois de colocar o título do seu cargo, da sua posição, você vai colocar alinhado na direita a data. E data você pode colocar de tal ano até tal ano. Você não precisa colocar os meses. Alinha tudo na direita, fica mais fácil de encontrar essa informação. Abaixo do nome da posição, você vai colocar o nome da empresa. E aí, quando colocar o nome da empresa, se for uma empresa brasileira, não precisa colocar a cidade, nem o estado. Coloca simplesmente o nome da empresa e Brasil. Certo? Se o nome da empresa não deixar claro qual era a área de atuação, você pode colocar entre parênteses de que indústria aquela empresa pertence, tá? Mas não precisa mais informação do que isso. Bom, voltando então, você colocou lá o nome da posição, as datas, colocou o nome da empresa, logo abaixo você vai usar bullet points para destacar os seus principais resultados naquela função e que tem a ver com a posição que você está aplicando agora. Não precisa falar de tudo que você fez. Você vai falar das coisas principais e dos resultados que você obteve. Essas são as coisas relevantes. Ok? Bom, o que mais? Outra coisa que você deve ter cuidado é de ser consistente. Então, por exemplo, se você colocou um nome de uma seção em negrito e fonte 14 e centralizado, você vai colocar o nome de todas as seções em negrito, fonte 14, centralizado.
né? Tenta facilitar a vida de quem estiver lendo. Pensa no recrutador que vai estar olhando para o seu resumê durante 6 a 8 segundos para decidir se você merece ser olhado com mais atenção ou se você foi para a pilha do descarte. Então, 6 a 8 segundos é o tempo que ele vai olhar e decidir. Você quer que essa informação esteja clara, esteja fácil de encontrar, ok? Então, bem destacado, bem limpo, bem claro. Não é o excesso de informação que leva você até a entrevista, é informação relevante, colocada de maneira clara, principalmente na primeira metade da primeira página do resumê. É ali que tem que estar o ouro, é ali que tem que estar a forma como você vai contribuir para essa empresa, você vai resolver o problema que aquela vaga foi aberta para resolver. Uma outra coisa que também é importante, é um detalhe de formatação que é relevante, é não coloca nada em cabeçalho e rodapé. Se o resumê for passar por um sistema de ATS, cabeçalho e rodapé são ignorados de modo geral. Então, não coloca nem seus dados pessoais lá em cabeçalho e rodapé. Falando em dados pessoais, você precisa de uma linha para colocar o seu nome, e coloca o seu nome da maneira que você usa ele. Você não precisa colocar nome completo se você não usa um nome completo. Então, coloca o seu nome usual. E logo abaixo, em uma linha, você vai colocar o seu número de telefone, o seu e-mail. Não precisa ter endereço completo, você pode colocar a sua cidade. Se você estiver aqui no Canadá, então, mais ainda, você vai colocar a cidade e o postal code. E isso é o que a empresa precisa saber sobre você. Se tiver o link do LinkedIn para colocar também, beleza. E é isso, tá? Não precisa de outros dados. Tempo de experiência. Quanto tempo para o passado você deve olhar? Para quem já tem mais experiência, normalmente vai falar dos últimos 10 anos. A não ser que tenha alguma coisa muito relevante que você fez antes disso e que tem muito a ver com o cargo que você está se propondo a ocupar agora, você não vai tratar de coisas de mais de 10 anos porque elas são consideradas obsoletas. Então, se fixa nas experiências mais recentes. Uma coisa que para alguns é complicado, que é o famoso gap no currículo. Se você tem uma lacuna no currículo, de algum jeito isso precisa ser tratado. Você pode preencher essa lacuna, por exemplo, com estudo. Você dizer que naquele período você não estava trabalhando porque você estava estudando, ou com algum trabalho voluntário. Mas a ideia é você mostrar para o recrutador que você não estava deitado esperando o mundo passar. Finalmente, 2 dicas altamente relevantes e que talvez sejam as mais importantes que eu estou dando hoje. A primeira delas é: use as palavras-chave. Quais palavras-chave, Débora? Pega o job posting, copia ele, cola num Word e vai fazendo highlight de tudo que você já colocou no seu resumê. Tudo que está pedido lá. Nome de software, tudo que está pedido lá. Nome de software, tipo de aplicação que você deveria saber. Copia o job posting, cola em um documento de Word e depois vai destacando tudo que você já colocou no seu resumê. Quais são os sistemas que você precisa saber usar, quais são linguagens de programação que você precisa saber fazer, ou tipos de atividades que você precisa saber fazer. Tudo aquilo que tiver pedido no job posting, o seu resumê tem que atender de algum jeito. E aí você vai fazendo esse highlight para saber o que você já tratou e o que você ainda não tratou. Você pode fazer isso na parte inicial do seu resumê, onde você faz ali um sumário das suas principais qualificações, ou você pode colocar isso também nas suas experiências. A coisa importante é, se o gestor resolver fazer uma busca dos currículos que vão estar lá no banco de dados a partir de algumas palavras-chave, você quer que as palavras-chave que ele coloque lá estejam no seu resumê, para o seu resumê ser um dos selecionados. Então, como a gente não sabe quais são as palavras que ele vai escolher daquele job post para colocar, é bom a gente cobrir tudo, certo? Essa das 2 dicas essenciais, essa é a primeira. Use as palavras-chave. E a segunda dica essencial é: coloque só o que é relevante. Todo o restante do seu histórico não importa. Você está fazendo esse resumê para o recruiter e para o gerente daquela vaga.
O que interessa para eles é o que vai no resumê. Não contar a pessoa maravilhosa que você é e todas as coisas que você já fez na vida. Por exemplo, se pede no job posting uma pessoa com 2 a 3 anos de experiência, se você coloca no resumê que você tem 10 anos de experiência, ninguém vai dizer assim, nossa, que ótimo, ele tem 10 anos, bem mais do que a gente pediu. Não, as pessoas vão dizer, essa pessoa é super qualificada, põe esse currículo para o lado, certo? Então a gente fala daquilo que o job posting está pedindo, na medida em que está pedindo. A gente tem que aprender a responder ao job posting, não é contar a história da nossa vida, ok? Se você implementar essas dicas, depois me conta se deu resultado aí na sua busca por emprego. Até mais!